eu vou apresentar o nosso projeto da Identity Force, de uma solução para a empresa muito séria. Eu vou resumir em específico uma visão geral da nossa abordagem, a metodologia e a nossos objetivos. A apresentação aqui tem como intuito apresentar todas as nossas evidências que concluímos e que vamos demonstrar aqui a partir dessa apresentação, desse slide. Começando com a nossa abordagem. Nosso cliente optou por uma abordagem black box, ou seja, a gente não tinha acesso a nenhum tipo de diagrama de topologia ou acesso à topologia de rede, por exemplo. Então foi algo feito às cegas que tínhamos que descobrir por si só. Observando pelo escopo que a gente pode aplicar, quando nós fomos permitidos aplicar, temos os testes externos e internos de teste de inclusão, que foram autorizados para nós. Os tipos de rede que tivemos de aplicar no servidor Linux, os switches, os roteadores, regras de firewall, descobrir a rede sem fio e essa topologia, enumerar configurações de dispositivo IoT e aplicar testes de engenharia social que estão essencialmente concluídos dentro da proposta que foi apresentada. Os ativos proibidos foram dispositivos críticos do serviço da NutriServe, os testes físicos não autorizados com acesso à data center, invasão física, qualquer atividade fora da janela específica, fora dos horários permitidos, que é o cronograma que fizemos. A metodologia técnica que apresentamos aqui parte da camada 2 até a camada 7. A gente aplicou na camada 2 de março, com rede sem fio, rede de LAN, switches. Na camada 3 com perímetro com Nmap, configurações de roteadores e regras de firewall. Na camada 4 de resposta, abordamos a parte de TCP/IP e por último temos a parte de camada 7 de aplicação de web, APIs e a serviço IoT. Resumindo a metodologia, temos uma abordagem estruturada que cobre todas as camadas do TCP/IP que estamos na nossa proposta, que vão desde a camada de Nmap, com testes de VLAN, até a camada de aplicação com foco em OASP, POP10 e análise de IoT. O cronograma que estabelecemos de análise de núcleos de 5 de 2 de novembro de 2025, com a entrega final no dia 18. A regra de engajamento, como foi atualizada pelo cliente, foi uma exploração completa, com aceitação de risco em ambiente de produção. Ele estabelece o protocolo de incidente crítico que temos que comunicar diretamente a equipe de TI e o gerente da empresa. E, enfim, a proposta comercial que indica que ele se assinou é o pacote Enterprise de máxima profundidade. Os integrados incluem um relatório técnico detalhado de toda a coleção que tivemos e apresentar as evidências na prova de conceito. Próximo. Boa noite. Boa noite. Vou fazer uma breve apresentação rápida aqui só do levantamento que a gente fez através dessa topologia, dos ativos que foram identificados e encontrados aí, do nosso levantamento inicial, que foram ali através da interface ali 10.5.5, foram encontrados ali esses 5 ativos aí, essas 5 interfaces, e aqui a rede 10.6.b, também mais alguns ativos encontrados, Aqui foram 6 no caso, E aqui a outra rede aqui que a gente escaneou, fez aí o escaneamento inicial, para poder definir essa topologia, foi a rede 192.168.0, assim como a 172.17, E aqui a gente criou essa topologia de acordo com o nosso escaneamento inicial, e definiu aí da melhor maneira possível, claro, para o nosso cliente, para que ele entendesse, por mais que esteja aqui de uma forma, claro, técnica, mas a gente explicando aqui direitinho, através dessa
diagrama também, né, assim considerado, de forma aí simples e objetiva. Boa noite. Boa noite. Continuidade aí na apresentação em relação à empresa. Agora a gente vai entrar na parte de vulnerabilidades encontradas através do laboratório de teste de aplicação, no caso, né, utilizando a ferramenta. Foram encontradas algumas vulnerabilidades, né, onde foi descrita aí pela severidade de cada uma. Eu coloquei aí, a gente listei aí as mais severas, né, começando aí pela exposição de informações via PHP, né. Aí tem o rosto que foi identificado, quais são os níveis, né, o resumo da exposição da informação, né, que no caso aí foi um arquivo que foi identificado, esse arquivo não foi apagado, né, e o que pode causar o impacto disso daí, expor dados sensíveis como o nome de usuário, processo, endereço, de host e etc. de sistemas operacionais, né. No caso aqui foi o Linux. E a solução recomendada para essa vulnerabilidade encontrada ou é deletar o arquivo ou registrar o processo, né? Aqui tem outro aqui, do mesmo host, tá? Vulnerabilidade XSS, o JavaScript, tá ali a referência ali, a solução, né? O resumo, foi detectada a vulnerabilidade XSS no framework da aplicação, devido a uma versão desatualizada e não segura. Tem os detalhes ali da versão, o impacto, né, o impacto que isso pode causar, permite a execução do código Java no navegador, podendo levar a roubo de sessões, e sites maliciosos e outras opções. Em relação à causa, o que isso pode causar através dessa vulnerabilidade se caso não for corrigida, né? Se não for atualizado? O atacante ele pode injetar um código malicioso e aí, através de formulário ou alguma outra coisa, que o usuário não vai saber se realmente é verídico ou não, né? E o impacto disso daí é roubar informações, né? Qual é a solução? Atualizar o Java, uma versão posterior que já está ali. Tem uma conclusão geral sobre essas vulnerabilidades encontradas, né? De novo, que foi? Ambas as vulnerabilidades são de média e alta severidade que devem ser tratadas com prioridade para proteger o sistema contra possíveis explorações. Outro host identificado, né? 14 também, seguindo a mesma sequência ali, só que aqui no caso já foi sistema operacional desatualizado, né? Então não tem mais atualização para ele, já está em fim de vida, o ciclo já foi encerrado, né? É o resumo daí, atingiu o fim de vida, portanto não deve ser mais utilizado, significa que não recebe mais atualização de segurança, tornando extremamente vulnerável, né? Detalhe do sistema operacional, o impacto que isso pode causar, né? O sistema operacional desatualizado, fica aberto a vulnerabilidades, ataques. E a solução recomendada é fazer o sistema operacional com uma versão, se ainda tiver suporte, caso contrário, uma versão que receba atualização de segurança. Conclusão, outro host identificado através da ferramenta, né? Já na rede 10.6613, mesma coisa, sistema operacional com fim de vida, né? Severidade também 10. Tem um sumário, tem um resumo, mesma coisa, o sistema operacional instalado no host, foi remoto, atingiu o fim de vida, portanto não deve ser mais utilizado, aí se torna vulnerável a ataque, a invasões. Sistema operacional Linux, ali tem Linux, o fim de vida, quando foi finalizado, qual o host, né, qual esqueci agora, o impacto que isso pode ser causado, né?
Aí outro roxo também, só que aí já o 23, né? Mesma coisa também, sistema operacional desatualizado, fim de vida, ali, data do fim de vida. Então o impacto também é patch de sistema operacional desatualizado, não sai mais patch de segurança, qualquer vulnerabilidade descoberta. Solução também recomendada atualizar o sistema operacional com uma versão suportável, etc. A conclusão, apresenta do sistema operacional, apresenta crítico de segurança e infraestrutura. É essencial planejar e executar a migração para uma versão atualizada do sistema operacional, o quanto antes para evitar brechas de segurança. Né? Então, se não tem mais atualização, não recebe, fica vulnerável e realmente vai receber ataque. Aqui já vou passar já para o meu amigo que ele vai dar sequência na parte de ataque. Boa noite a todos. Vou fazer agora uma explanação em relação à parte do teste de aplicação que foi feita. Primeiro foi feito uma fase de reconhecimento, né? Foi verificado as portas, os acessos que tem dentro dos sistemas, né? Para verificar se ele tem algum comprometimento dentro da área de aplicações. Né? Em seguida, aqui tem os poucos detalhes, né? Desses foram coletados, o setor web estava exposto, a aplicação foi identificada na página do DVWA, estava identificada na página do login, tinha alguns cookies e alguns métodos de HTTP estavam permitidos. Né? Enfim, foi feito um ataque de injeção SQL, né? Demonstrou uma violação dentro do sistema de segurança da aplicação web, que poderia ter uma facilidade de coletar informações, né, de usuários dentro de uma porta de entrada, comprometendo totalmente o sistema. Aí aqui foi feito os testes, né, no DVWA. Aqui também, né, utilizando o campo de acesso. Foi algumas coisas que retornou do sistema, e a análise do resultado aqui foi que o NPSQL estava exposto ao usuário, ele poderia acessar qualquer pessoa, a versão também foi revelada, e também a vulnerabilidade de SQL inject também foi detectada. Aí foi utilizado alguns parâmetros, né, para verificar o bypass, o site do usuário foi verificado dentro do DVWA. Também aqui houve exposição, né, do banco de dados da empresa e informações para ataques direcionados dentro do banco de dados. Dentro da exploração de vulnerabilidade foi visto as tabelas dentro do banco de dados. Deixa eu ver o que mais. Aqui também foi visto toda a parte da estrutura do banco de dados, foi possível visualizar. Também foi possível visualizar os dados, as credenciais de acesso dos usuários dentro do banco de dados. E aí foi verificado o usuário, o hash e a senha. Que os hash era permitido acessar de forma offline, foi quebrado offline essas hashes, né? E aí poderia ter um acesso comprometido ao sistema inteiro através das credenciais expostas. Depois foi feito um outro tipo de exploração utilizando o SQL Map. Esse daqui ele não detectou vulnerabilidade automaticamente, mas o DVWA detectou, ou seja, foi detectado um falso negativo aqui, que se a NuServe ela continuasse a utilizar somente um tipo de aplicação, poderia estar mais exposta a vulnerabilidade do que já está atualmente. E aí foi feito um teste de varredura, né? O resultado da SQL Map novamente não detectou vulnerabilidade, mas no DVWA foi detectado. E aí na conclusão, em relação a essa parte, foi detectado vulnerabilidade através dos testes manuais e que o ambiente DVWA tem algumas particularidades que devem ser verificadas também, enfim. E assim, a NuServe ela tem a oportunidade de utilizar não só um tipo de recurso, mas também como outro recurso também para verificação dos bancos de dados, através do SQL Inject. Aí a conclusão do teste foi que a confidencialidade ela foi totalmente violada,
a integridade do sistema está comprometida, mesmo com o outro teste que deu falso negativo, então serve de alerta. A disponibilidade estava em risco iminente e a continuidade do negócio da serve, ela está ameaçada. É isso. Vou passar agora aqui. Boa noite. Boa noite. Eu fui o engenheiro responsável para fazer o teste de rede sem fio. Tá? O objetivo, como o nosso cliente disse, era totalmente desconhecido. Então precisamos fazer todo um teste completo dentro da estrutura para descobrir o que eu tinha de rede Wi-Fi, de vulnerabilidade, se estava aberto, se não estava, sem tudo mais. Então o objetivo é avaliar as vulnerabilidades de rede sem fio e os hosts conectados a essa rede da empresa de serve. Foram realizados testes práticos de varredura, análise de serviços e auditoria de protocolo para autenticação da ABT e da APA. Bom, primeiro teste, nós identificamos uma rede sem fio aberta, onde qualquer um poderia ter acesso, chamada Free Internet. Dentro dessa rede, após a gente fazer um scanner e identificar os hosts conectados, identificamos o IP 192.68.010, que é uma máquina com uma série de serviços habilitados, e uma vez que a empresa tem uma falha de segurança por não obter segmentação de rede, é muito fácil, através desse host, o atacante conseguir acessar outras redes e conseguir acesso, assim como nós identificamos vulnerabilidades de aplicação que permite enxergar senha de usuário, dados sensíveis, verificar versões de sistemas e assim explorar outras vulnerabilidades através de sistemas operacionais legados. Tá? Então, o que nós encontramos nessa máquina? FTP anônimo, onde nós podemos nos conectar a esse serviço e extrair ou inserir qualquer tipo de informação não autorizada dentro dele. Telnet habilitado, de fácil acesso para qualquer tipo de sistema operacional ou remoto a essa máquina. Tá? Bancos de dados, SQL e PostGIS desatualizados, com vulnerabilidade de acesso remoto e até fazer injeção de códigos para extração de dados. Tá? Serviços remotos, como RMI, ISP-CCD, DRB e o shell remoto ativo, onde eu posso executar códigos maliciosos, eu posso criar outros tipos de códigos para poder executar dentro do sistema operacional. Identificamos que isso é um impacto de alto risco, tendo em vista a falta de segmentação da rede, e as recomendações é desativar os serviços obsoletos, atualizar versões e isolar esse host se ele realmente é necessário dentro da infraestrutura e não ficar exposto para os usuários que fazem acesso à rede pela internet, né? Porque o objetivo é só acessar a internet, não acessar nenhum serviço da rede da empresa. Em segundo, nós identificamos a rede de IoT, onde usava uma criptografia obsoleta, né? Onde nós vimos aí, às vezes, até o uso de senhas extremamente fracas, né? Com baixo número de caracteres, sem caracteres especiais. E aí a gente usou uma metodologia, onde nós usamos a aplicação LDAN, onde podemos capturar o tráfego, estimular o tráfego de rede, e através dessa comunicação entre a máquina e o dispositivo, né, o access point, a gente descobrir qual é a chave. E, obviamente, uma rede que deveria ser fechada operacionalmente, nós conseguimos identificar que a senha era senha. A senha do Google é outra. Agora não. Tá bom? Então conseguimos quebrar essa senha, né, bem rápido, não teve muita dificuldade. Então, o impacto, tá, nós identificamos, ele é alto. Tá? Então, tem interceptação e manipulação de dados dentro dessa rede, tá, usando o ARP, e o comprometimento de dispositivos e possíveis pivôs para as outras redes. Né? Então, identificamos que, mais uma vez, não existe segmentação de rede. Uma vez que você entra na rede IoT através do wireless com uma senha fraca, a gente tem acesso a outras redes também. E as recomendações é substituir a senha, né, o tipo de protocolo de senha, trocar por senhas fortes, criar a segmentação da rede e manter as atualizações de firmware dos dispositivos dessa rede atualizados para o monitoramento. Por último, a rede corporativa, onde se imagina que existe até uma certa segurança, né? O objetivo era demonstrar através da captura de handshakes de WPA, usando uma lista de palavras para poder identificar se existe uma vulnerabilidade de senha já conhecida. Então, a mesma metodologia utilizada para a rede anterior, geramos um tráfego, estimulamos a rede,
colocamos um dicionário em modo offline para poder fazer o teste e identificamos a senha da rede corporativa. Tá? Foi muito fácil. Então, na 7ª tentativa, nós já descobrimos qual era a senha verdadeira dessa rede. Então, o impacto também é alto, né? Então, senhas previsíveis, fáceis de serem identificadas, tá? Permitindo exploração offline dos pacotes da rede. E as boas práticas seriam também atualizar o protocolo que foi utilizado, melhorar a criptografia e evitar senhas desconhecidas. Né? Então, uma das recomendações é você usar um gerador de senha, um cofre de senha, para poder você gerar senhas complexas e com maior nível de segurança. Tá bom? E também segmentar a rede, porque essa rede nós identificamos que também através dela, uma vez acessível, as outras redes também eram acessíveis. Isso foi o wireless. Boa noite a todos. Vou ser bem rápido, claro, o máximo possível e sucinto, tá? Pela questão também do tempo. Estamos aqui. Bem, fiquei com uma parte aqui, né, do teste de rede. Nosso objetivo aqui na empresa é verificar de forma superficial todos os dispositivos e ativos conectados a ela. Tá? Ser o mais breve possível. O detalhamento vai ficar mesmo por conta do documento. Bem, para início, né, nós utilizamos aqui a ferramenta do Landmap, justamente para fazer uma varredura inicial para identificar o gadget principal da rede. Né? Fizemos aqui o mapeamento da rede, depois passamos ali para a varredura no roteador principal. Né? Tivemos aqui alguns resultados previsíveis aqui. Né? Só para me voltar aqui rapidamente, foi verificado aqui esse estado aqui dentro dessas portas abertas no roteador, e aí indica que o firewall ou as ACLs, né, do roteador principal, elas estão ativas e funcionando. Beleza, aí também está tudo ok. Tá? A implicação, né, que vai de acordo com a estratégia do ataque inicial, do login por força bruta ou a numeração via SIP está bloqueada nesta camada. Evasão de firewall. Foi feito diretamente um teste em cima desse firewall. Tá? O objetivo é provar que o firewall, as ACL, pode ser burlado. A técnica utilizada foi a fragmentação de IP. A ferramenta que eu utilizei dentro do Kali foi este comando aqui, o HPIP3. Tá? Dentro dele, depois do que foi executado, foi me retornado essa resposta. E como resultado eu tive essa vulnerabilidade aqui, né, que a ACL implementada no roteador, que deveria bloquear o tráfego de gerenciamento, não inspeciona completamente o pacote fragmentado. Exploração: foi utilizado este comando para enviar o pacote TCP fragmentado para a porta 23, o roteador recebeu e processou os fragmentos, permitindo que o pacote atravessasse o filtro da camada de rede. Resultado: em vez de ser descartado silenciosamente, o serviço de telnet do roteador respondeu com este serviço aqui. Isso prova que o filtro de firewall foi contornado, comprometendo a eficácia da defesa. O impacto: o atacante pode usar essa técnica para enviar pacotes maliciosos a serviços internos que deveriam estar protegidos ou para realizar varreduras furtivas, para mapear a infraestrutura local. Recomendação: a infraestrutura de rede deve ser configurada para descartar pacote fragmentado ou dispositivo de inspeção. Deve ser atualizado ou configurado para realizar uma recomposição ou busca de pacotes CP antes de aplicar as regras de filtro. Vou passar para o próximo colega. Bom, gente, vou ter aqui novamente para explicar a questão do pentest de enlace que a gente realizou, né? Através aí da análise e levantamento que nós fizemos, né? Nós utilizamos aí a ferramenta LDK, né, que é voltada para a camada de enlace camada 2 aí, no modelo OSI, muito usada em redes locais para realizar justamente os ataques aí, o main temido, né? Nosso conhecido MTM. Eles colocam o protocolo ARP, o ARP, depois o NIM, enviando o ARP falso que puro, o MEC colocado durante a IP de outros dispositivos, né? Por exemplo, o GET. Isso é só um resumo aqui da ferramenta que a gente utilizou, e não somente o VTLK, mas também juntamente com o Wireshark. Né? O Wireshark ele faz uma observação e análise detalhada do tráfego para documentar as evidências e encontra tráfego desprotegido e faz o perfeito dessas ações de teste. Né? E aqui foram as redes, resumidamente aqui o print das redes que foram exploradas aí através dos testes. Né? Porém, três interfaces que a gente não
conseguiu. Teve a questão de uma senha aí que a gente não conseguiu obter, somente na rede 10.66.6.6, né? Que foi aí onde a gente conseguiu explorar especificamente, né? E realizar o teste do enlace. Né? E aqui a gente identificou a questão aqui, né, das evidências, e onde o cenário descreve uma VM atacante numa interface 10.6.1, né, realizou a falsificação, né, referentes a um servidor de IP final .613, né, e a um host também de final .623, fazendo aí com que ambos endereçassem os frames de internet ao MAC do atacante. E foi gerado um arquivo PCAP aí, né, que é o referente ao bit debido, né? Ele gerou, a gente renomeou, né, esse arquivo com esse nome aí, né, que fez a captura aí do tráfego, né, através do ETK, posteriormente analisado no Arixá. Né. Foi observado durante o espaço de verificação com o IP, né, com o comando IP enable, né, /a alteração cache ARC do host alto. O IP do servidor passou a mapear para o MAC do atacante, né, a diferença entre o MAC real e o MAC substituído. Isso confirma o sucesso do envenenamento ARC. E aqui a gente tem a descrição técnica, né, da vulnerabilidade, que foi um mecanismo explorado. O ARC não autentica a resposta. O efeito disso, o tráfego para o servidor passa pela máquina atacante, o atacante pode farejar, capturar. Aqui o impacto típico, né, através dessa descrição técnica, é a exposição de credenciais aí, em texto claro, sequestro de sessões HTTP, alteração de conteúdo, exfiltração de dados, lateral, movimento, e possibilitar ataques adicionais, como injeção e reply, né? Condições que aumentam o risco, presença de serviços não TLS e HTTPS, que falam de validação de certificado, ausência de segmentação de rede, né, como divisão aí, de segmentação através de VLAN, né, e switch sem proteção de camada 2. Controles a longo prazo, que foi identificado como mitigação, né, criptografia de ponta a ponta, protocolo 802.1x, autenticação por porta, segmentação de rede, como eu já tinha identificado, como eu já tinha falado, soluções de detecção de intrusão e inventário político de dispositivo, né? E treinamento de testes regulares. Isso aí, a conclusão foi a análise. A conclusão, a análise do pentest de lá identificou uma vulnerabilidade clássica da camada 2, né? Que permite o bit temido e a captura de tráfego quando a rede não possui proteções adequadas e quando o serviço não usa criptografia forte. A remediação efetiva combina controle de infraestrutura, né, com controle de aplicação, como já foi falado aqui, detecção ativa. Recomenda-se priorizar a correção em ativos que transportam credenciais ou dados sensíveis e validar as correções com novos testes controlados. Bom, eu vou falar resumidamente o cronograma de execução que todos os colegas fizeram, as atividades e cronogramas forçados, focados, foi a janela 1 e testes de 18 a 22 horas, do dia 5 a 6 de novembro, o foco do perímetro externo, reconhecimento de wireless e varreduras internas iniciais. A janela 2 de testes, dos horários de 18 a 22, de 10 a 12 de novembro, foco de exploração interna, testes profundos e movimentação lateral pós-exploração. Seguranças e garantias jurídicas, autorização e nível de testes, aceitação de risco, limites de horários, confidencialidade, comunicação com terceiros e protocolo de incidentes críticos. Na proposta comercial, foi um pacote de enterprise de máxima profundidade, cobertura incluída todos os itens do escopo, incluindo o perímetro externo, teste interno completo com análise anti-AD, tem teste wireless completo, análise profunda de fireware e IoT, tem teste de aplicações, o investimento estimado foi de 60 mil. Todos os entregáveis finais
com o relatório dos colegas que fizeram toda a apresentação. A equipe Redstrike conseguiu explorar com sucesso várias críticas em todas as camadas, redes, servidores e aplicações. As vulnerabilidades mais sérias incluem SQL injection, comprometimento total das credenciais de usuários e bytecode de autenticação, sistemas de end-of-life, uso de sistemas operacionais desautorizados sem suporte de segurança, exposição de informações, arquivos, vazando dados de configuração, vulnerabilidade de rede e falta de proteção contra ataque de ARP. É isso. Demorou um pouquinho, mas...